Glória a Deus. Cumprimentos de irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero convidar todos, em nome de Jesus, a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10. Livro de Marcos, capítulo de número 10. O versículo que iremos ler adiante é o verso de número 46. Para que os irmãos venham se acomodar melhor, vou ler com os irmãos o verso de número 49. Depois de orarmos, nós damos continuidade no texto. Marcos, capítulo 10, verso de número 49. Glória a Deus. Marcos, capítulo 10, verso de número 49. Todos se encontraram? Amém? Diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu quero te convidar a fechar teus olhos e curvar tua cabeça por um minuto. Fecha teus olhos e curva tua cabeça. Senhor glorioso Deus, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a direção do teu bom Espírito Santo, Espírito da verdade, que em nome de Jesus fala conosco nesta noite, Senhor, de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos aprender a tua palavra, para que venhamos compreender, Senhor. Fala conosco, Senhor, de maneira, Senhor, que venhamos sair daqui, Senhor, vivos na tua presença. Tira todo impedimento, Pai, para que nós venhamos, Senhor, neste momento, guardar a tua palavra na tábua de nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Sobe lá, você vê como está o som? Está ruim. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 10, verso de número 46 adiante, vai dizer assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: glória a Deus. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aleluia. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Glória a Deus. Irmãos, quando falamos do cego Bartimeu, já ouvimos muita coisa. Podemos pregar sobre cura, sobre muitas outras coisas. Mas tem algo nessa mensagem que, quando o Senhor trouxe ao meu coração para ministrar ela, me chamou a atenção. E é o verso de número 50. Mas até a gente chegar lá, eu quero que vocês entendam algumas coisas dentro do texto. Nada é por acaso dentro da palavra de Deus. Não existe coincidência. Coincidência para Deus não existe. Então nós devemos estar atentos quando nós estamos lendo. E perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar dentro da tua palavra? Porque, concorda comigo, às vezes estamos lendo e não estamos compreendendo. Às vezes você lê e você fala assim: o que significa isso? E muitas das vezes a pessoa vai e pergunta para alguém que tem o hábito de estar lendo a Bíblia. E que tem um hábito de estar lendo a Bíblia, vai tentar de todas as maneiras mostrar que lê e entende e vai tentar te responder. E é uma tentativa daqui, é uma tentativa de lá. Em vez da gente dobrar o joelho e dizer: Senhor,
O que o Senhor quer me dizer aqui? O que o Senhor quer que eu entenda aqui? Você concorda que se todo mundo entendesse de Gênesis, Apocalipse, era tudo teólogo formado? Se você soubesse de tudo. O Evangelho, ele é revelado a cada um de uma maneira diferente. Por isso que a palavra do Senhor é a maior revelação que já existiu. É a palavra de Deus. Um verso pode revelar vários livros dentro de 66 livros. Um verso pode trazer para mim e para você o sustento que nós precisamos para terminar a nossa caminhada cristã. Uma palavra do Senhor pode mudar a nossa história hoje. Apenas uma palavra de Jesus pode renovar a tua fé. Pode trazer de volta aquele primeiro amor que um dia você perdeu lá atrás. Pode trazer de volta aquele fervor que você tinha e deixou passar ao longo do tempo. A maioria dos cristãos, quando os anos passam, eles perdem o primeiro amor. E quando perdem o primeiro amor, chega alguém e diz assim, é fervoroso porque é novo convertido. Ora desse jeito que é novo convertido. Mas não se atenta com aquilo que Deus faz. Sempre quando chega alguém novo na igreja, repare como ele ora. Ele é fervoroso, ele ora alto. E os mais velhos oram mais baixo, fala bonito. Mas quem está cheio da vontade, ele não se preocupa com embelezar nada. Ele simplesmente fala o que está dentro do coração. E o tempo todo é isso que a Bíblia ensina a gente. A ser diante de Deus verdadeiro. Mas o tempo passa, nós vamos deixando de lado por causa das lutas, das dificuldades, dos problemas. E certo é que depois que a gente conhece a Jesus, os problemas parecem que triplicam. Há uma dificuldade muito grande. Eu quero que você volte lá atrás na sua vida, lembra de quando você chegou à igreja. Quando a gente chega na igreja, a igreja é um lugar perfeito, sim ou não? Sim. Só nos primeiros meses, ou nos primeiros anos. Depois você descobre que a igreja ainda continua sendo a Arca de Noé. Você fala, Jesus, quem está do meu lado? Jesus, quem está na frente, quem está atrás? Se a gente começar a fazer esse tipo de pergunta, a gente desanima. Mas se a gente olhar para o altar e falar, Senhor, quando eu vou poder te ver? Quando eu vou poder ouvir? Quando eu vou poder ter a oportunidade, Senhor? Aí muda, porque o direcionamento é outro. Mas entenda que ao longo do tempo, se perde muitas coisas. Vai se perdendo. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Então vem algo que é notório, alguém vai dizer, olha, é o primeiro amor, está começando agora. E perde-se aquele fervor, então acontece algo que muitos praticam e não percebem. O inimigo ele vem e ele começa a trazer críticas dentro do coração. Apontamentos. E vamos nos decepcionando ao longo do tempo. E um dia nós vamos procurar achar um culpado. Mas naquele grande dia, o Senhor vai olhar para nós, nós vamos entender que a culpa foi nossa. Porque quando olhamos para a palavra, nós não oramos. Eu falo no plural para que todos entendam. Por que, Senhor, que eu não estou compreendendo? Porque está faltando oração. Está faltando algo que precisa ser mudado. E não é no irmão, não é na irmã, não é na igreja, é em mim. Eu careço ser renovado, eu careço de uma mudança imediata. Eu posso brigar com meu irmão o tempo todo, criticar o tempo todo, mas no dia que eu falecer, ele não vai para onde eu vou. Eu não vou para onde ele vai, eu não sei para onde ele vai. Esperamos e cremos na esperança da vida eterna, buscamos para poder dar a vida eterna. Mas se não nos atentarmos o que a palavra nos ensina, estaremos lá. Em vão foi toda a briga, porque não lutamos para entrar no reino, não lutamos, não nos esforçamos para aprender a palavra de Deus. Criou-se um mito ao longo dos anos, um mito. E ele é o seguinte, eu vou lhe explicar. Como que o diabo te vence? E ele te vence de uma maneira muito fácil. Vamos entender? Pastor, o senhor não estou fora da pregação não.
Quando eu chegar ali no verso 50, tu vai entender. Vamos entender como que ele te vence? Quando você chegou na igreja, você faltava de culto? Por que que você sempre estava dentro da igreja? O que que tinha naquele tempo que não tem agora? Aonde está o problema? O que que fez você esfriar? Vamos entender agora. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Então, quando a gente chega, a gente vai em todos os cultos. Quando alguém convidava a gente para orar, você orava sim ou não? Tinha aquela alegria de, o irmão me chamou para orar. Aonde eu vou lá na casa do irmão. Antes nós ia para o forró, ia beber, ia aprontar, mas quando alguém chama para orar, vamos orar. Quando não chega aquela pessoa que acabou de chegar na igreja e fala assim, eu quero ir para o monte com você. Ele tem um orgulho de querer ir orar com você. Hoje quando alguém te chama para orar, você fala o quê? Ora por mim. Dá para ir hoje não. Não é assim? Estou cansado. O que mudou? Vamos mais um pouquinho ainda. Vamos mais um pouquinho. O que você está falando, pastor? Aqui eu estou falando de perseverança e insistência. É duas coisas que a Bíblia traz para mim e para você. Ser perseverante e ser insistente. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Você tem que perseverar nisso. Perseverar em ser obediente a Deus. Resistir ao diabo. Você tem que falar, daqui tu não me tira. Daqui eu não saio. Ele te afronta, te pirraça, ele vem de um lado, de outro, inventa 1000 maneiras, mas você continua dizendo, não saio, não paro, contigo eu não vou. Deu para entender? Agora vamos lá. Por que ele foge? O motivo dele fugir não significa que ele parou de lutar. Porque ele sabe que todo mundo tem um dia de fraqueza. E a que área que ele vai vencer as pessoas? A maior cegueira é aquele que vê, mas não enxerga. O maior problema que existe hoje dentro das igrejas, e a maioria de vocês aqui cometeu isso, ou está cometendo, e a maioria de vocês não vai entrar no céu. Pastor, o senhor está condenando? Não, estou abrindo teus olhos. Existe algo que muitos perderam. A Bíblia trata algo que as pessoas esquecem. Chama princípio. Você sabe o que é o princípio? Tudo tem uma maneira de começar. A Bíblia começou em Gênesis. E qual foi o começo? Tudo foi criado. Quando tudo foi criado em Gênesis, Deus cria o espetáculo do mundo, o homem. Quando o homem é criado, Deus faz a disjuntora, a mulher. Só para você entender, Deus falava com o homem ou com a mulher? Por que o diabo não foi em Adão? Porque Adão falava com Deus. Quando a gente deixa de falar com Deus, quem fala com a gente? Quando o diabo começa a falar, ele não está dizendo, você é obrigado a fazer. Ele vai articular com você. Você tem princípios? Você lembra do que foi dito lá atrás? Você lembra do que é certo e do que é errado? Quando há dúvida no nosso coração, já perdemos.
O homem que duvida não luta contra entidades e obras malignas, porque a Bíblia diz que Deus não opera na dúvida. Se Deus não opera na dúvida, tu está sozinho. Na dúvida, você já perdeu. Na dúvida, você já está condenado. Eu não sei se eu vou, se eu não vou. Ninguém vai para o céu na dúvida. Nós temos que ter certeza para onde estamos indo. E todavia o Evangelho é deixado para que a gente venha ter a plena certeza do que é a vontade de Cristo. Para que um dia a gente herde a vida eterna. Agora, então sabemos que quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, quem vai falar é o diabo. A Bíblia diz que Satanás é como um leão que está ao derredor, procurando alguém a quem possa, mas porém ele não pode. Aí eu vi um pregador e ele disse algo, eu achei tremendo, eu vou dividir com os irmãos. E ele disse assim, ele está ao derredor, bramando, mas leão quando quer matar não brama, não fica fazendo barulho. Leão só abre a boca quando quer disputar território. Mas para ele disputar território tem que ter outro leão, tem que ter outro alfa, tem que ter outra altura, a quem ele está dizendo a qualquer momento vai ter guerra. Sabe quem que é o outro leão? É o mais valente. O livro de Lucas fala sobre a parábola do valente. Sobrevindo outro, mais valente do que ele. Vou te dizer o que é valente, mais valente. O diabo conta com o inferno, Jesus conta só com a glória. Jesus não precisa chamar mais o céu. Ele é quem ele é e ele pode fazer todas as coisas. Ele é o verbo, ele é o começo e o fim. Ele determina o que cria e ele determina também o que para. Então, por que ele brama? Ele está anunciando, ele está dizendo, eu quero algo que está aí, eu quero entrar, eu quero esse território, eu quero essa casa, eu quero essa família, eu quero essa empresa, eu quero essa alma, mas do outro lado tem alguém dizendo, não pode, não toca, não vem, não entra, não consegue. Esse é Jesus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temos, livra e os guarda. Quando estudamos, vemos que o anjo do Senhor, muitos traduzem como o próprio Cristo. Então, por que ele está ali para proteger? Então, significa que tem outro que é maior do que ele. É todo poderoso. E ele está ali. Só que ele está ali do lado de quem guarda princípios. Já se sentiu importante? Pois bem, vou te decepcionar, você não é. Nem eu, nem você é importante. Não, você não entendeu, pastor, você não leu a Bíblia. Acho que quem não leu foi você. O Senhor disse assim para Abraão, a descendência seria como o grão. Você já olhou no chão para ver onde você está? Tem um filósofo, ele falou algo muito interessante. Alguém pergunta para ele sobre o mundo, ele fala assim, nós é o treco do subtreco. Ele faz um círculo, tudo isso aqui, ele faz um pontinho, isso aqui é nós. Resumindo, é isso. Nós somos muito insignificantes para querer tanta honra, tanta posição, tantas coisas, tão insignificante que uma dor te para, uma dor de barriga te envergonha. Você não tem controle do teu corpo. Você não tem controle dos teus desejos. Não, você não me conhece. Você só tem controle em Gálatas 5 quando o Espírito Santo entra na tua vida. Um dos frutos do Espírito é autocontrole. Você só pode controlar a si mesmo quando o teu ajudador ele chega e ele diz, eu sou contigo e o negócio agora é diferente. Bebia, não bebe mais, mentia, não bebe, não vai mentir, não vai beber, fumava, não vai fumar, roubava, não vai roubar. Quando o Espírito vem, tudo se renova. Então agora nós temos um ajudador, foi o que Jesus disse para nós, que estaria conosco.
Então olhamos para isso tudo, como que o inimigo engana. A gente chega na igreja, passa um tempo, a gente se acha grande demais. Eu tenho praticado algo, irmãos, há muitos anos. Me humilha, me bate, fala mal de mim, eu me calo. Se alguém chegar para mim, eu não posso mentir, perguntar o que é, eu falo a verdade. Se alguém não perguntar, eu me calo. E alguém olha e fala assim, você é bobo? Não, eu só entendi uma coisa até hoje. Quem se defende não precisa ser defendido. Mas quem quer ser defendido, fecha a boca e deixa Deus tratar. Quando deixamos Deus entrar à frente da batalha, a Bíblia diz que Josué, quando ele chega diante de Jericó, vai acontecer algo extraordinário. O extraordinário que acontece é que ele se depara com muralhas. O extraordinário que acontece é que ele vê que um exército tão numeroso como Israel que está com ele, agora não pode fazer nada. Não tem nada que ele possa fazer para atravessar. Não tem nada que ele possa fazer para vencer o inimigo. Então ele lembra princípio. Ele lembra de um dos princípios. Os patriarcas ensinaram que quando o impossível estiver na frente, tu retrocede. Quando você não consegue mais, você não caminha, você volta. Volta para onde? Volta para o começo. O que você quer dizer? Eu quero dizer que ele volta. Então ele deixa o exército, ele deixa tudo aquilo que ele tem confiança e ele volta à presença. Ele vai lá atrás, ele vai clamar, Senhor, aconteceu algo que eu não consigo mais. Então ele começa a clamar, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai descer diante dele e diz para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa agora é santo. Ele vai receber uma estratégia. Deus sempre dá estratégia para a gente. E a estratégia que ele vai receber é a seguinte: tu vai voltar diante do teu inimigo. Só que você não leva mais o exército. Você não vai mais à frente. Não é você que caminha à frente. Porque mudamos. Porque somos vencidos. Porque perdemos princípios. Quando queremos nós caminhar, Deus não anda na nossa frente. Mas quando deixamos o Senhor trabalhar, andamos na retaguarda. Deixamos o Senhor caminhar e vamos atrás dizendo quão grande Ele é nos seus feitos e maravilhas. O que eu quero dizer, sacerdote na frente, arca na frente, ele e o povo atrás fazendo o quê? Barulho. Hoje vemos as igrejas, irmãos, quantas pregações você ouve falar de Jesus? Quantas pregações vocês ouvem falar de Jesus? Tem 3 coisas que eu aprendi para pregar e eu carrego comigo até hoje. Pregação para mim tem que ter 3 coisas dentro dela. Jesus cura, liberta e leva para o céu. Jesus cura, liberta e leva para o céu. Não leva doente, não leva endemoniado e não leva cativo. Primeiro ele te cura, te liberta, para depois você dar promessa. Só que o processo é doído. Josué clama junto com a presença agora. E os estudos dizem que a muralha cai de dentro para fora. Muitas das vezes, as pessoas não entendem algumas coisas. Querem lutar. Paulo ele nos advertiu que a luta não é contra a carne nem contra sangue, mas principado e potestades, influenciadores deste século. O inimigo ele tem vencido muitas igrejas, porque as igrejas têm confiado muito em números de pessoas. Muitas pessoas só considera a igreja aquilo que está lotado. A Bíblia ensina que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, pregação sem Cristo não é pregação, igreja sem Cristo no centro não é igreja, é ponto de encontro. Quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, falando a mesma língua, orando pelo mesmo objetivo, ele está presente.
Vemos multidões hoje sai da igreja e continua na mesma vida. Alguns pregam e dizem: cadê os milagres? Cadê o poder e a autoridade? Nada mudou. Pessoas mudaram. Pessoas perderam princípios. E o projeto do inimigo é este: não tire mais eles de dentro da igreja. Crie uma igreja e eles se sentirão à vontade. Sem princípio, eu e você não entra no reino. Tem gente que diz: eu vou para o céu porque eu conheço a Bíblia. Engano seu. O diabo conhece de Gênesis, Apocalipse, todos os livros que foi tirado e aquilo que não foi revelado e foi banido do céu. Em Mateus 3, quando João está batizando, agora Mateus 4, Jesus é impelido ao deserto, ele vai ser tentado. O mecanismo de tentação é Bíblia. O ego de pregador é eu sei. Tem canal no YouTube, você pode olhar lá todas as minhas pregações, até hoje, desde quando eu comecei, todos os anos de minha vida. Senhor, tu quer falar o que para eles? Eu nunca subi aqui para dizer o que eu quero, o que eu acho. Não acho nada, não prego para você ficar, não prego para encher a igreja, não prego para você ser membro aqui. Eu prego para você se arrepender do teu pecado e herdar a vida eterna. O objetivo de pregação nunca foi encher a igreja. O objetivo de pregação nunca foi arrecadar dinheiro. O objetivo da palavra do Senhor, Marcos 1:38, para isso eu vim anunciar o Evangelho. Que Evangelho? Arrependa-te. Que Evangelho? Evangelho que você vai ter a oportunidade de ser transformado. Transformação essa que muitos perderam. Começou bem. As pessoas olham e dizem assim: aquele irmão é tremendo. Alguns irmãos aqui já ouviu falar. Vou falar assim: para mim ninguém presta. Pastor, como assim? Irmãos, você acha que Deus olha para a gente e acha que a gente é bom? Você acha isso? Vou te dizer o que Jesus disse: homens maus. Você presta? Homens maus. Quem disse foi? Jesus. Leu não? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o mal, a maldade que está no homem, também pratica bondade. Você está achando que o diabo não faz coisas boas? Tira câncer, dá dinheiro, dá carro, dá amante, dá tudo que você quiser. Ele só não pode te dar uma coisa: vida eterna. Jesus pode te dar tudo, mas o que Jesus quer entregar para você é vida eterna. A preocupação de Cristo não é onde você mora, como você anda, o que você veste ou o que você come, mas é se um dia você vai entrar no reino de glória com Ele. Então muitas pessoas estão se perdendo. O inimigo cria igrejas. E como que trabalha dentro de uma igreja? Irmãos, quando você chega na igreja e tudo está a teu favor, quando a palavra te adula, quando a palavra te levanta teu ego, quando a palavra te incentiva a brigar com teu irmão, não, pastor, isso não existe não, igreja não acontece. Não? Acontece não? Certeza? Eu acho que eu passei só em igrejas erradas. Porque eu vejo muitos pregadores. São poucos os que falam a verdade. E os que dizem a verdade têm as suas agendas canceladas. Não deixam mais entrar nos templos, não deixam pregar, não deixam falar. Porque o evangelho que liberta, para libertar, irmãos, dói. Então, o inimigo ele criou uma estratégia muito simples.
Muito simples. Em vez de você orar, adora. É isso que ele diz. Pode adorar. Pode louvar. O que ele era? Qual era o serviço dele no céu? Do quê? Pode ficar louvando. Ele até ajuda muitos. Consegue louvar 5, 10 louvor, mas não consegue ficar 1 hora de joelho no chão. Quando tu dobra o joelho para orar, você está buscando intimidade. Você já notou que quando você fica 10 minutos orando, a maioria das pessoas não tem mais nada o que falar? É porque quando vai orar quer falar dos outros, quer pedir para os outros, mas quando for orar, fala de si mesmo. Fala das tuas angústias, dos teus defeitos, fala de tudo aquilo que frustrou na tua vida. Você vai ver que você 1 hora não dá conta de você falar os defeitos que você tem para Deus. Ele sabendo das suas dificuldades, 1 hora não dá tempo. Não é assim não, pastor, não. Quando você chega perto de uma mulher, quando você vê, perde até a hora do relógio, não é? 2 horas só falando mal do marido. 2 horas falando mal do emprego. Se ficasse 2 horas, Jesus, mas lá no serviço não está bom, Jesus, não é problema reclamar, mas reclama com a pessoa certa. Fala com a pessoa certa. Então o inimigo, ele cria uma estratégia, ele deixa tudo a seu favor, ele deixa do jeito que você quer. Venha do jeito que você quer, fica do jeito que você está. E cria-se uma ilusão. Como o diácono David foi numa igreja levar um jovem. Aí o pastor disse: pô, mano, tudo certo, tudo jóia. Vamos falar de Jesus agora. Foi assim? E a Bíblia? Irmãos, esse é o jeito mais fácil. Você está dentro de uma igreja e achar que está salvo. Não é porque você está dentro da igreja que você está salvo. Só está salvo aquele que está em Cristo. Agora, estar em Cristo é difícil. Mas pastor, mas desse jeito, não é fácil não, irmão. Se fosse fácil do jeito que todo mundo fala aí fora, irmãos. A vida dos apóstolos, você já observou? Ou você é um daqueles que só lê aquele versículo que te favorece? Ou só escuta os pregadores que falam, vai dar tudo certo? A pergunta que eu fiz para Deus foi, por que dá errado? O Senhor falou, porque você não tem controle. Você precisa controlar a sua vida financeira, você precisa aprender a ter prudência. Eu falei, Senhor, mas onde que eu erro na minha vida financeira, Senhor? Eu falei assim, você gasta o que você não tem, você faz tudo o que você quer, você é impaciente, você quer as coisas tudo na mesma hora. Planta o pé de milho e vê se ele nasce no outro dia, já dá espiga. Não dá, Senhor, então lança a semente, cuida dela, espera, no tempo certo você vai colher o que é teu. Então muitas das vezes o que a gente faz? Tudo errado. E chega diante de Deus, quer que tudo dê. Ele vai te falar a verdade, aonde você está errando. A primeira tratativa para tudo na vida melhorar é você entender aonde você está errando. Quando entendemos aonde erramos, vamos plantar da maneira correta, vamos trabalhar da maneira correta, e quando nós passarmos a colher, só que aí tem um processo. O processo entre o plantio e a colheita, às vezes pode levar anos, uma trajetória onde você vai chorar, onde você vai querer desanimar, onde você muitas das vezes vai dizer, Senhor, eu vou desistir, porque você vai ter que deixar muitas coisas que você trouxe para a sua vida, e até endireitar tudo leva tempo. Mas depois que começar a fazer as coisas certinho, nada mais dá errado. E o que vir que é para dar errado vai dar certo, sabe por quê? Porque você só pode colher o que você planta, mas sempre tem aquele que semeia na terra que não é dele, ou seja, traz problema. Você não se preocupa não, porque este problema agora quem cuida é Jesus. Quando nós olhamos, verso 46,
e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, estavam nos portões de Jericó. Quando Jesus estava saindo de Jericó, a multidão, os discípulos, tudo ali, Bartimeu, a Bíblia diz assim, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Nesse tempo de Jesus, quem dominava ou predominava naquele tempo eram os romanos. Você acha que você poderia chegar lá e mendigar? Você podia chegar e ficar pedindo para alguém? Aquele tempo não era Campinas não, meu filho. Ai, eu não quero mais morar com você, mamãe, papai, vou para a rua. E vai para a rua, alguém vem te dar um salgadinho, a coxinha. Fosse naquele tempo mendigar, se você não tivesse o direito de mendigar, para você ver o que te acontecia. Não é tão simples. Quando você olha para Bartimeu, agora eu quero que você entenda algo que aconteceu aqui. Preste atenção. Cego mendigo estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou compaixão. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. O texto diz que este homem, quando ele ouve falar que é Jesus, que está passando agora, ele vai começar a gritar. Mas a quem ele está gritando? Fernando, João. No meio de todo mundo, a primeira coisa que ele faz, clama a mim e responder-te-ei. Clama a ele. O que ele começou no meio de todo mundo? Jesus! Jesus! Muitas pessoas têm a vida que as coisas dão errado porque a primeira pessoa que deveria saber do teu problema não é mais Cristo. Mãe, ai minha irmã, ai minha amiga, meu amigo. Aí começa o amigo, do melhor amigo, do amigo, quando vê tua vida está lá, todo mundo sabe. Agora, clamar Jesus, no meio daquela multidão toda, ele começou uma gritaria. Mas sabe qual é o problema de clamar Jesus? A impressão que dá que ele não ouve. Sabe qual é o problema de falar com Jesus? Que a impressão que dá quando a gente está de joelho dobrado, ele não está ouvindo. Orei, falei tanto com o Senhor, mudou nada. Quem de vocês nunca falou isso? Pedi, o Senhor não me escuta, não me responde, não fala comigo. Tem um louvor que diz assim: no silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo, pra não te tocar no silêncio. Sabe o que significa silêncio? Escola para quem não aprendeu a ouvir. Silêncio ainda é escola para quem não ouve a voz do Senhor. Porque se Deus falar, não vai obedecer, não vai permanecer. Então é melhor o Senhor trabalhar enquanto tu não ouve, enquanto tu não está vendo, mas Ele ainda está trabalhando. Agora, quando no meio de todo mundo ele perdeu a vergonha, perdeu toda a timidez que ele tinha, ele começa um clamor que talvez ele não teria a resposta que ele esperava, mas no meio de todo mundo. Eu me lembro de uma vez, estava num culto, uma igreja muito grande, lotado, alguns irmãos estavam neste dia. Irmãos, tinha muita gente, estava lotado. Deus revelou uma mulher no meio da igreja. Quando Deus revela a mulher, ela vem. Eu já tinha feito o apelo, já tinha terminado o culto, estava quase terminando, né? E ali o Senhor faz uma obra maravilhosa na vida dela, liberta ela de demônios. E quando eu achei que tudo estava maravilhoso, que foi muito bonito, o Espírito Santo disse assim para mim: faz o apelo. Eu falei: Senhor. Aí eu falei assim: a senhora quer aceitar Jesus hoje? Eu já vi muita coisa, irmãos, mas naquele dia eu vi uma mulher dobrar o joelho
diante de uma igreja lotada, irmãos, não cabia de gente. Foi numa das sedes da Deus Amor. Ela abriu os braços diante do altar, ela falou: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Ela começou a gritar na frente do altar: eu quero esse Jesus. O Espírito Santo naquele mesmo momento: diga para ela que hoje eu entro na casa e o filho que está viciado em cocaína, hoje eu estou mudando a história dele, hoje eu estou fazendo a diferença na vida dele. A mulher se prostrou, caiu em lágrima e ela gritava mais alto ainda: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Ali eu entendi, irmãos, o que muita gente ainda está com problema para entender. A preocupação do Senhor para comigo, para contigo, é se a gente vai ou não herdar a vida eterna. Muitos buscam a igreja porque a vida está travada, mas não busca mais a igreja pela salvação da sua alma. O objetivo de chegar a Deus não é mais intimidade, não é mais relacionamento. Tem vergonha de Jesus, mas para esses o Senhor diz: aquele que se envergonhar de mim aqui nesta vida, naquele grande dia, ele se envergonhará de mim e de ti diante do Pai. Sabe o que significa isso? Hoje tu tem vergonha, mas amanhã ele vai ter vergonha da gente. Um dia eu olhei e falei: Senhor, como que o Senhor aguenta todas essas coisas? A cada momento, a cada luta, a cada alma, cada um que desiste de Jesus, cada um que não suporta a obra que o Senhor dá nas suas mãos. A obra que o Senhor deu para Mardoqueu foi algo tão tremendo, tão poderoso. Deus deu na mão de Mardoqueu um avivamento para aquele povo judeu naquele tempo. Mas para ele acender a chama no povo, a morte bateu na porta, e Deus vendo em silêncio, ele clamando, ali todo mundo dizia: sai Mardoqueu, sai dos portão do palácio. Mardoqueu, ele: não, eu fico aqui, eu morro aqui, mas eu não abandono a minha fé, eu não abandono aquilo que eu aprendi lá atrás. Ele olha para sua sobrinha agora, rainha, e vai dizer: te lembra que tu também é deste povo, a espada que é para mim também é para ti. E o povo vai lembrar de algo poderoso. Um decreto sai, todo mundo de jejum, todo mundo agora de pano de saco, 3 dias de clamor, 3 dias gritando para não morrer. Quando o povo entende que é diante do Senhor que se resolve problemas, quando o povo entende que situação de morte é diante do Senhor, situação de perda é diante do Senhor, é debaixo de humilhação. É como este homem, se humilhando na frente de todo mundo esperando isso, a expectativa: vai chegar o dia, esse povo tudo vai morrer. Mas Deus, em silêncio, na madrugada, ele tira o sono do rei. O sono foge. Quem já perdeu o sono aqui na madrugada sabe como que é. Rola para um lado, rola para o outro, fica pensando: vou acordar cansado, tem que trabalhar. Vem um desespero, você começa: amanhã vai me dar sono, eu vou ter problema, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu tenho uma receita para quem passa por isso. Dobra o joelho no pé da cama e começa: Jesus, tu dorme de joelho dobrado. Porque muitas das vezes, quando acordamos, despertamos na madrugada, é o Senhor querendo trabalhar e a gente não está entendendo. O rei olha as crônicas e fala assim: nossa, quem é esse homem? A gente só é lembrado quando está debaixo das mãos poderosas de Jesus. Não lembrado por homens, mas lembrado pelo Senhor. O que Mardoqueu plantou, ele foi colher. Irmãos, nada com Jesus é fácil. A gente vem para a igreja, parece que a vida vai ser fácil. Não vai. A vida dele não foi fácil. O exemplo que nós temos é de alguém que padeceu pelo Evangelho. Nós estamos trilhando um caminho que foi difícil. Vai ser fácil para nós? Vivemos numa geração que está igual Sodoma e Gomorra. Vivemos numa geração, irmãos,
que quase tudo está corrompido. Podemos comparar hoje o país que estamos como uma Babilônia. A cada esquina alguém oferece um holocausto ao seu Deus. As leis favorecem aos deuses. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se não tivesse princípios, não teria vivido o extraordinário dentro da fornalha com Deus. Se não guardasse o ensinamento, mas chegou a que ponto? A ponto de alguém dizer, ou tu se prostra ou tu morre. Não se prostraram, mas o quarto, semelhante como a filho dos deuses, estava lá com eles naquele dia. Eu quero que você entenda que quando eles entram no fogo, os homens que foram enviados morreram no caminho. Nem fumaça se apegou neles. Alguém disse a Daniel, não ore, mas Daniel tinha princípios. Não quebrou seus princípios. Agora nós olhamos e vemos um homem, se colocou diante do Senhor, abriu seu coração, começou a gritar, começou a pedir misericórdia para ele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Tem dois momentos na vida. E você tem que entender os dois momentos que nós passamos. O primeiro momento na vida é de alegria. Quando você está muito alegre, muito feliz, não importa quem é teu inimigo, ele não estraga a tua alegria. E quando você está muito triste, agoniando por dentro, não importa mais se você tem inimigos. O que eu quero dizer com isso é que diante de uma tristeza profunda, nada mais faz sentido. Se você examinar os dias de tristeza profunda, tudo que você olha é como se você já tivesse perdido. Quando a alegria é grande demais, você olha, você tem a capacidade de perdoar naquele exato momento, você não lembra de mais nada que é triste. Dois momentos opostos, que revelam verdadeiramente o que está dentro do nosso coração. Agora você imagina um homem cego. O que ele poderia fazer naquele tempo? Não era como hoje. Não tinha leitura em braille. Não tinha. Não tinha inclusão dentro de uma empresa. Não tinha. Nasceu com problema? Fora da cidade. Nasceu coxo? Fora. Agora, você olha para o cego. Imagina a mãe olhar o bebê no colo e dizer, é cego. Imagina para o pai ver o filho homem dele, olhar para ele e dizer, é cego. Ele já sabe o que espera aquela criança. Não vai trabalhar com o pai, não vai trabalhar com a mãe, não vai ficar ali. Já viu a Bíblia falar de mulher cega no caminho? Mulher coxa no caminho? Só homem, né? Depois nós estudamos o que acontecia com as mulheres, só nascia homem cego. Tem coisa que a gente olha para a Bíblia, irmão, não quer saber. Não quer entender. Ele está clamando. E a multidão está dizendo, não atrapalhe o mestre. É que na maioria das vezes a multidão que anda com a gente não está em Cristo. É que a maioria das vezes a igreja lotada, nem todos estão orando para o milagre acontecer. É que a maioria das vezes, irmãos, quando há uma concentração, muitos olham aquilo como um evento. Diz mais. Diz assim,
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Quanto mais diziam para ele parar, mais ele aumentava a voz. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer para a gente que não vale a pena? Quantas vezes você ouviu falar, não vale a pena você ir para a igreja, não vale a pena você mudar? Para quê? Quantos pararam na caminhada porque ouviram alguém dizer que não vale a pena? Quantos desistiram? Da minha conversão até aqui, até o dia de hoje, eu vejo milagre. Da minha conversão até aqui, eu vejo Jesus libertando pessoas de demônio. Da minha conversão até aqui, eu vejo Deus reconstruindo história. Da minha conversão até aqui, irmãos, eu nunca deixei de ver o Senhor fazer milagre. Vejo o Senhor curando, tirando câncer, fazendo coisas tremendas, por videochamada, por imposição de mão, por profecia. Porque, irmãos, Ele ainda é o mesmo Senhor. Ele não mudou, a Bíblia diz que Ele não muda, é imutável. Ele não quebra princípios. E Ele disse, tudo que nós pedimos, crendo, nós receberemos. Crendo. Qual é o maior apelo hoje para as pessoas? Isso não existe mais. Isso não acontece mais. Aí entra no teu coração. Mas eu te garanto que o dia de chorar vai chegar na tua vida. E quando o dia da lágrima chegar, o que plantaram no teu coração vai impedir Deus de responder você. Senhor, não é assim não. Você só recebe se você crê. Irmãos, acontece tanta coisa fora de quatro paredes que vocês não fazem ideia. É tanta gente endemoniada que você não faz ideia. Não é assim não, pastor, não é desse. Não. Tem gente que acha que mundo espiritual é uma brincadeira. Jesus na frente, o inferno atrás. Alguém que crê clamando, ele diz, te cala. O diabo atrás dizendo, te cala, ele não vai te ouvir. Fica quieto. Fica quieto, te cala. A multidão atrás gritava mais alto, que era para Jesus não ouvir na frente. Mas Ele é Senhor. A Bíblia diz que Ele é Senhor. A Bíblia diz que Ele não ouve com os ouvidos. Eita glória. Em Mateus capítulo de número 6, está escrito, ora ao teu Pai que vê. Ele passou, ele viu. Quando ele passa na igreja, ele já vê, ele sabe a tua necessidade, ele sabe do teu problema. Tu não precisa abrir a boca para falar, ele já viu. Viu o que, pastor? Se dentro do teu coração tu crê, se dentro do teu coração existe fé de verdade, se dentro do teu coração existe algo que Ele possa fazer por ti. A Bíblia diz que Ele realiza o desejo dos nossos corações antes mesmo de nós pedir. Você não precisa pedir, você precisa trabalhar. Você não precisa ficar pedindo. Se você olhar para Ele, fazer para Ele, a recompensa vem. Vem em milagre, a recompensa vem. Vem em tantas outras coisas que você vai se alegrar com Ele. Aleluia. 49, parou Jesus e disse, chama Ele. Chamaram então o cego, aleluia, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Agora os discípulos vão até o cego e falam assim, Bartimeu, o mestre está te chamando. Quantas vezes Jesus te chamou? Um por um aqui, Jesus chamou todo mundo, mas quantas vezes Jesus te chamou? Sabe qual é a diferença de quem recebe o milagre e quem não recebe? Eu já orei para muitos cancerígenos, vi vários sendo curados, Jesus curou vários. E muitos eu perguntei, por que o senhor não curou? Até eu entender. O Senhor, Ele quer fazer para todos.
Um dia eu entrei numa casa e oramos por uma mulher e o Espírito Santo disse assim para mim: ela desistiu da vida. E eu olhei com dó, com pena e disse: você desistiu, né? Você não quer mais viver, né? Você abriu mão da sua própria vida. Ela baixou a cabeça. Aí você vai dizer assim: não, pastor, você está errado. Não, a Bíblia diz: você não sabe o dia que vão pedir a tua tolo. O que pode dar em troca da tua alma? O que ela não sabia que naquela noite alguém pediria a alma dela. E naquela mesma noite nós estávamos lá para poder clamar ao Senhor, mas o Senhor estava dizendo dentro do meu coração: ela já desistiu da vida dela, ela não crê mais. O Senhor entrou na casa para fazer um milagre, era mais um milagre naquele dia, mas ela não recebeu o Senhor que entrou na casa. No outro dia veio a notícia: a moça foi a óbito. No outro dia ela faleceu. Aí eu entendi. Verso 50. O mestre está te chamando, Bartimeu. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Bartimeu, o mestre está te chamando. Eu falo como se eu estivesse lá, irmão, minha mente é fértil. Eu vejo Bartimeu pulando. A Bíblia diz que ele lançou a capa de si, jogou fora. Lá no começo eu disse que nesse tempo, qualquer um podia mendigar? Não. A capa era sinal de autoridade para poder pedir. Capa tinha duas finalidades: de dia esconde do sol, à noite te protege do vento. E durante o trabalho você estende a capa, quem passa ponha comida e ponha dinheiro em cima da capa. A capa te dava o direito de você poder mendigar. Era um sinal que você tinha autorização para ser mendigo. Você tinha que ser autorizado a ser um mendigo. O homem que carregava a capa, todo mundo sabia, é um miserável, não tem nada, é alguém que não tem nada, é alguém que não pode fazer nada, é alguém que não pode realizar sonho. A capa que ele carregava com ele era um sinal que tinha com ele, que todo mundo identificava de longe. Porque o cego de mão dada com alguém andando, ele anda normal. Se ele confiar em você, ele anda normalmente. Mas a capa identificava que ele não podia ter nada, não podia ser ninguém. E naquele tempo, a multidão vendo que uma pessoa que não é nada está ali à beira do caminho. Você não significa nada, você não é nada. Aquele homem, quando os apóstolos chegam para ele e chamam: o mestre te chama. A alegria dele foi tanto que ele saltou e jogou fora a capa. Ele jogou fora a única coisa que ele tinha que poderia trazer alimento para ele. A autoridade que um dia foi dado para mendigar. Ele não foi curado, ele não foi liberto. O Senhor simplesmente deu ordem, alguém falou: chama, chamou ele, falou: o mestre te chama. Então ele lança ao mesmo tempo, ele joga fora tudo aquilo que determinava, que mostrava que ele era um fracasso. A Bíblia diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, e se nós abrir o nosso coração, Ele entra, Ele ceia com a gente ceia com Ele. Se a gente abrir o coração, Ele entra. Ele lançou fora tudo que impedia ele de ir até Jesus, porque alguém estendeu a mão, ele falou: agora eu vou para Cristo. Ele não pediu nada. Ele entendeu que estar do lado de Jesus era a melhor coisa para ele.
O que muitos não entenderam ainda, irmãos. Tem muito passarinho que chega só para comer e beber. Bartimeu não era um passarinho. Bartimeu já tinha entendido. A vida inteira fui desprezado, fui humilhado, fui largado de canto. Mas eu ouvi falar de um homem que os rejeitados andam com ele. Eu ouvi falar de um homem que coxo anda. Eu ouvi falar de um homem que cego enxerga, que mudo fala, que surdo ouve. Eu ouvi falar de um homem que não se importa se é prostituta, pode andar com ele. Eu ouvi falar de um homem que, se você pecar e se arrepender, ele come com você na mesma mesa, ele não te rejeita. Esse homem está passando na minha frente, eu só tenho uma oportunidade, eu sou um rejeitado, eu quero andar com esse Jesus. Bartimeu entendeu que Jesus é o único Senhor que quer para si os rejeitados, é o único Senhor que não se importa com o teu passado, é o único Senhor que perdoa você e te chama para sentar numa mesa limpa, que te dá veste nova. É o único Senhor que faz isso. Ele entendeu. Aleluia. Quando Bartimeu entende, aí verso 51, agora diante de Jesus, Jesus vai perguntar para ele: que queres que eu te faça? Ele pediu alguma coisa para Jesus? Vamos entender o texto. Foi ele que pediu para Jesus? A Bíblia diz que uma mulher estrangeira chega diante de Jesus e vem clamando, vem gritando, é estrangeira: socorre minha filha, Senhor, porque está terrivelmente endemoniada. Que tenho eu contigo, mulher? E ali o Senhor vai falar de uma maneira com ela, e vai comparar como cachorro. Ele não veio senão para os filhos do Senhor. E a comparação ali, quando muitos olham, não entendem. Jesus conhece os nossos corações. Não é lícito tirar o pão e dar aos cachorrinhos. Ela falou assim: mas até os cachorrinhos comem da migalha do seu Senhor. Olha onde ela se colocou, nos pés dele. Falou: Senhor, não sou digna, não tenho dignidade nenhuma para chegar aos teus pés, mas se os filhotinhos, se os cachorrinhos comem do que cai no chão, Senhor, ainda tem migalha. Ela se contentou com as... Você vai sentir o que é essa dor, eu vou te explicar. Já chegou em algum lugar e você estava com fome, e você sabia que ali tinha comida, mas alguém não quis te dar? Ou alguém um dia te deu uma sobra de alguma coisa? Alguns não viveu isso, mas muitos aqui já viveram. Quando vem migalha, irmãos, dói, porque você se sente o pior da face da terra. Jesus olhou para aquela mulher, olhou para os discípulos, e ele viu dentro dela, era estrangeira, mas ele viu a fé. E ele mandou ela voltar, porque a filha estava curada. A filha estava curada. Naquele momento ela volta. Lembra do gadareno? Deixa eu te falar uma coisa. Pregador que é levantado por Deus é ex. Pregador levantado por Deus é ex. Ex-prostituta, ex-endemoniado, ex-isso, ex-aquilo, ex-traficante. É tudo ex. Não é não. A mulher que tinha 5 maridos, quando volta e fala: ó, tem profeta lá em cima. Fui buscar água, encontrei a palavra. Quem que voltou pregando? A rejeitada.
O gadareno, quando volta para a cidade dele, o que ele voltou? Agora você imagina, quando ele entra na cidade, se ele estava lá, esquecido, todo mundo estava com medo, sim ou não? Sim. Aí quando ele volta, ele fala assim, encontrei Jesus. Alguém vai perguntar assim, quem é Jesus? É o homem que fez isso comigo, tirou os demônios. O povo fica atônito, fica com medo, porque Jesus bota medo. Para quem tem medo de diabo, quando Jesus chega, irmão, chega, treme as pernas. Porque se tem medo do diabo, irmão, pode ter medo de Jesus, pode ter medo mesmo. Porque o poder do diabo não chega perto do poder e autoridade de Jesus. Não chega perto, irmão. O diabo reúne o inferno inteiro, Jesus dá só uma ordem. E eles quietam, eles param. Aonde que ele pega pregador? Aonde ninguém dá crédito, aonde ninguém acredita, ali ele levanta pregador. Olha para isso. Ele está perguntando, o que você quer, Batimeu? Ele diz, eu quero ver, Senhor. Ele passou a vida inteira cego. O que Batimeu queria ver? O texto diz. O que Batimeu queria enxergar? O que muitos cristãos perderam o princípio. Pela misericórdia de Deus eu vejo muita coisa, irmãos. Eu vejo demônio, eu vejo muita coisa. É que muitos perderam essa fé, deixou muitas pessoas semear no coração. Diz que você não pode ver anjo. Rasga a Bíblia, joga fora. Se tu é incrédulo, confessa. Ué, fé é uma só, é ou não é? A Bíblia diz no Novo Testamento que muitos receberam anjos e não sabia. A Bíblia diz que Jesus está vivo, você não sabe não? Sabe que ele está vivo não? Vivo para mim, come na minha mesa, vivo me cumprimenta, vivo fala comigo, vivo aparece para mim, aparece para ti. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que muitos viram Jesus, foi só os apóstolos não, e por vista era incrédulo. João 20, ele lançou em rosto sua incredulidade. Maria viu eles, quando contou para os irmãos, não acreditaram não. Tu, Maria, com o teu passado, serviu o mestre? Vi, princípio, vi, não nego e vou continuar dizendo, eu vi. Se chamaram Maria naquele tempo, que Jesus esses dias atrás estava vivo ali com eles, em carne e osso, comendo e bebendo, não acreditaram. Imagina hoje se você fala assim, eu vi. Vão te chamar do quê? Mas se você tem princípio, o evangelho para esses incrédulos aí fora é o quê? Loucura. Mas para quem crê, poder de Deus. Para quem crê, existiu uma geração que acreditava. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, e começava a falar, cancerígeno era curado, endemoniado caía no meio da oração, porque eles acreditavam. O anjo está passeando, o Senhor está visitando, chegava em casa o marido desviado, voltava para a igreja, o cancerígeno não tinha mais câncer no hospital, porque alguém dizia, eu vi o Senhor entrando, eu vi o Senhor operando lá. Muitos perderam o princípio. Batimeu só queria ver o mestre. Eu quero ver. Quem me fez sentir tanta alegria, porque a vida inteira eu fui rejeitado. Por um momento Batimeu teve uma alegria tão profunda na alma dele, uma alegria tão extraordinária, que ele queria ver quem que era aquele homem com os próprios olhos. Por isso que Jesus pergunta para ele. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Batimeu deixou a autoridade de mendigo para seguir agora a autoridade de Jesus Cristo. Batimeu, ele deixa a vida de miséria antes do Senhor curar
Antes do Senhor fazer, Ele já tinha abandonado. Ele me chamou. Tudo que um rejeitado espera é ser chamado. Mas quantas vezes o Senhor tem chamado e não tem dado ouvido? Quantas vezes o Senhor tem batido na porta do teu coração e tu tem rejeitado o chamado? Quantas vezes o Senhor tem dito: venha, segue-me, mas tu não consegue abandonar a velha vida? Quantas vezes o Senhor falou ao teu coração, a tua alma, mas tu não consegue abandonar o pecado? Mas se você não tomar posição, se você não caminhar até Ele, vai continuar prostrado e prostrada, vai continuar no mesmo lugar. Mas se levantar, ouvir a voz do Senhor quando Ele chama, vem, você vai caminhar. O que te prendia não vai prender mais, o que era impedimento na casa, nos projetos, não vai ser mais, o que trazia cegueira não vai trazer mais, porque depois que chega Ele, aleluia, Ele sempre pergunta. Irmãos, uma vez alguém me perguntou, e eu vou encerrar: se Deus não ouve a oração das pessoas pecadoras, por que Deus cura, liberta? Por que Deus faz? Existem duas pessoas. Existem duas pessoas, dois tipos de pessoa. Um que está diante do Senhor e o outro que não está. E quando Deus, Ele quer operar, Ele quer curar, e a Bíblia diz que os sinais é para aqueles que não creem. Os sinais é simplesmente para as pessoas acreditar. É isso. Quem crê em Deus não precisa ver sinais. Quem crê verdadeiramente em Jesus não precisa ver pessoas sendo curadas. A fé genuína, eu não preciso orar por você na minha frente. Eu oro por você em outro país e Jesus te cura lá, porque eu entendo que quem faz é Ele. Talvez você diga assim: não é assim não. Aqui a igreja pode confirmar para vocês. Quantos foi curado em outros países? Nunca tivemos lá, nunca apertei a mão. Não conheço, não preciso conhecer. Quantos entraram aqui e não foram curados? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes, quando você está orando, buscando, Deus Ele vai dizer para ti: eu sou contigo. Jesus disse que quando impor a mão, as pessoas seriam curadas. Então a palavra não volta atrás. Quando você orar crendo, o Senhor curará. Tem muita gente que é curado porque o coração do servo, da serva do Senhor, é verdadeiro. Então Ele cura, porque para Ele curar, não muda a cotação de nada. Curado entra no céu, irmãos? Sim e não. Vou te fazer uma pergunta: quantos aqui tem dons? Não precisa levantar a mão. Quantos tem dons e está guardado o seu dom? Teu dom garante você entrar no céu? Naquele grande dia muitos vão dizer: em teu nome, Senhor, expulsamos demônio, curamos enfermos. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus dá dons. Quando a gente se converte, o Senhor dá dons para a gente. Ele dá. Todos que vêm à presença crendo, Ele dá dom. Agora, unção. Quantos têm unção? Quantos é ungido verdadeiramente? E se falar para mim, eu sou, existe meios da gente saber quem é e quem não é. Existem meios. Porque quem tem unção tem algo de Deus dentro dele, dentro dela. E o diabo sabe. O diabo sabe quem é ungido e quem não é. Porque quem é ungido ele não toca. Quem é ungido ele não quer chegar perto. É diferente. Unção é algo diferente. Deus não dá para todo mundo. Porque quando a gente se arrepende, a gente vem para o Evangelho, o Senhor dá o dom, Ele não vai tirar de você o dom. Mas a unção você tem que buscar. A unção você tem que descer, você tem que se humilhar, você tem que se prostrar. Você é provado. E é o que muitos não entendem.
tudo que Deus te deu, tudo que está guardado. Pense sobre isso. Você que escutou a palavra hoje, está à beira do caminho, está cocheando em dois pensamentos. O mestre está chamando. E quantas vezes a gente está dizendo, não, Senhor, hoje eu não posso porque eu tenho um problema. Ele não está perguntando, Bartimeu, qual é teu problema? Chama. Aleluia. Por esta palavra, eu vejo o Senhor fazendo a mesma coisa hoje, chamando. Vem. Vem ter com Jesus. Quando ele chamou Bartimeu, ele não chamou Bartimeu curado, ele chamou Bartimeu doente. Ele não chamou Bartimeu limpo, chamou Bartimeu sujo. Só podemos ser limpos quando chegamos até Ele. Só podemos ser curados verdadeiramente quando chegamos até Ele. Ele vai tratar. Ele vai curar, Ele vai limpar. Eu vou contar algo aqui e vou encerrar. Eu conheci um moço, trabalhamos com ele 1 ano na libertação dele. Família de pessoas de terreiro, a avó dele é mãe de santo. Ele fez um pacto, no pacto custou 5 vidas. E onde a gente se encontrava, irmão? No meio da rua, onde fosse, os obreiros aqui que estavam comigo lembram. Encontrava, eu falava, fulano, ele endemoniava, só de falar o nome dele, ele endemoniava. No meio da rua, tudo. A gente se encontrava para ir nas visitas nas casas. As pessoas chegavam para a gente e falavam assim, ora por mim. Quando levantava a mão, as pessoas endemoniavam no meio da rua. Eu falo, parece que é lá atrás. Não, não é assim mesmo, aqui na porta da igreja mesmo. Aqui, ó. Os irmãos aqui sabem. As pessoas passam bêbado aqui e falam assim, avó, por mim, né, que põe a mão, fala, Satanás. Eles endemoniam ali fora, ali, ó. Fica tudo endemoniado. Aí eu olho para os irmãos e falo assim, estou fazendo o que aqui? Onde eu estou? Está na igreja. Aí tem o irmão Luizão que está sempre ali na porta, o ele não vê que ele não está bem. Ele fala, volta mais vezes. Tudo perdido. Esse jovem, eu lembro um dia que ele estava no meu bairro e ele caiu lá na frente do mercado tendo overdose, que ele era usuário de crack. Irmãos, e aí um conhecido chegou, a gente tinha uma agro lá, do lado do mercado, ele chegou e falou assim, tem um rapaz lá na frente do mercado caído, lá dando overdose nele, mandou te chamar. Na hora eu já sabia quem que era, irmãos. Gritou dentro de mim, é o Maurício. Falou dentro do meu coração, é o Maurício. Eu falei, não vou. Irmãos, eu fiquei com uma vergonha naquela hora. Eu falei, não vou. Falei, não vou. Falei, senhor, não vou. Aí eu voltei para trás e falei, meu Deus do céu. Falei, ai, que vergonha, Jesus. Falei, Senhor da glória. Aí fui com ele, cheguei lá, deixa eu confirmar, ver se é essa peça mesmo. Quando cheguei lá, era ele. Caiu num monte de areia que tinha, rolou, irmão, estava tudo sujo, cheio de areia. Irmão do céu, todo mundo do bairro olhando aquele moço. Eu falei, Jesus, que vergonha. Aí dentro do meu coração, vai fazer o quê? Voltei, fui em casa, peguei o carro, parei, falei, ajuda eu. As pessoas não queriam nem pôr a mão nele de nojo. Coloquei dentro do carro, irmãos, levei ele embora brabo, irmãos, reclamando com Jesus, eu estou tendo que levar esse homem desse jeito. Jesus, que vergonha que eu passei lá. Falei, eu nunca mais vou ajudar ele. Não pode mentir, né? Minha oração é desse jeito, irmãos. Por que não muda? Por que não se arrepende? Senhor, está vendo, Senhor? Por que é duro daquele jeito? Coração parece uma pedra, Senhor. É assim que eu oro, irmãos. Aí eu peguei, levei, cheguei na casa. Quando eu cheguei, que eu desci com ele, irmão, a mulher disse assim para mim assim, leve embora essa coisa que nós não quer mais aqui. Falei, agora molhou. Falei, não é assim não. Já passou uma vergonha para trás, vou levar para onde? Falei, de jeito nenhum. É seu marido, é da família. Vai ficar, não vai. Falei, vai ficar, não vai. Eu vou fazer uma oração. Vocês vão deixar, eu vou orar uma vez aqui. Se ele aprontar, vocês põem para fora. E ela, uma família que me respeita muito, aí olharam e ali ficaram quietos. Eu pus a mão e falei, Jesus! Gritei. Mas gritei mesmo, Jesus!
O Senhor sabe a vergonha que eu estou. Eu estou com muita vergonha de ter pegado esse homem lá na rua. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus hoje, Senhor, liberta ele do crack agora. Porque se eu houver caído, eu não pego mais não, Senhor. Liberta, Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, porque a família dele não quer ele mais. Senhor, a família rejeitou ele. Se o Senhor não curar ele agora, Senhor, eles vão pôr ele para fora. O Senhor já fez eu tirar de lá. O Senhor viu a vergonha que eu passei. Não deixa ele voltar, Senhor, para aquela vida. Honra e glória de Deus. Foi a última vez que ele usou crack. Foi a última vez que ele usou crack. Foi aquele dia. Ele nunca mais usou crack. Passaram-se os dias, quebrou-se os pactos que tinha com o diabo. Ficamos 4 horas dentro de uma casa com eles. Irmãos, ele olhava para mim e ele falava assim: você é o irmão que eu nunca tive. Você é o parente que eu mais amo e não tem meu sangue. Todo ano o filho dele faz aniversário, ele manda mensagem para mim e todo ano eu não vou. Irmãos, preste atenção. Jesus é o mesmo. Jesus ainda é o mesmo. Por que mudamos? Porque rejeitamos? Porque não obedecemos à voz do Senhor? Mas nós vamos ter um tempo de vida e ele está acabando. Então eu quero deixar um alerta para você nessa noite. Não seja uma pessoa que nega a voz do Senhor. Não se envergonhe de Jesus. Amém? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Fecha teus olhos, abra tuas mãos. Aleluia. Abra as tuas mãos. Você que se afastou dos caminhos de Jesus. Se você quiser voltar para Jesus hoje, eu quero te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos por você. Você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a vir aqui à frente e nós iremos orar pela sua vida. Você que tem um desejo de se unir com essa igreja, eu quero te convidar a vir aqui para nós orarmos por você. O silêncio diz que não. Guarde a palavra. Jesus passou no caminho de Bartimeu apenas uma vez. No nosso tempo de vida nós temos a oportunidade. Então não deixe passar. Fale com Jesus, busque Ele. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Peça a Ele. Porque o único que pode nos ajudar é Jesus. Amém? Irmãos, o culto está encerrado. Quem precisar voltar para o seu neste momento, ore por alguém que está num leito de hospital, alguém que está passando por problemas espirituais, alguém que precisa de uma libertação, de uma cura. Abre a tua boca, não seja tímido, comece a clamar ao Senhor neste momento. Senhor meu Deus, glorioso Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, Pai querido e Pai amado, e pedimos ao Senhor: entra, Deus Santo, agora, Senhor, com providência. Entra, meu Deus, em nome de Jesus, no meio desta batalha, Senhor, esta luta que tem sido travada, Senhor, na vida dele e dela, todas as obras são levantadas, obra estas para pôr desespero, obra esta, meu Deus, Senhor, que foi feita, Senhor, para esta pessoa ficar perturbada. É no teu nome, Jesus, que demônios são repreendidos agora. É no teu nome, Jesus, que as entidades, as macumbarias começam a ser desfeitas agora. É no teu nome, Jesus, que nós pedimos a libertação. É no teu nome, Senhor Jesus, que os espíritos de depressão vão saindo. Senhor, tudo aquilo que foi trancado, tudo aquilo que foi amarrado, oferecido a espíritos imundos, vai tirando,
do Senhor agora, repreendendo, Pai querido, Pai amado, vai tocando agora, Senhor, sobre a vida dele, a vida dela, Senhor, vai operando maravilha, operando prodígio, Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que perderam a força no caminho, o Senhor é fiel para levantar, o Senhor é fiel, meu Deus, para confirmar a grande vitória, a grande bênção nesta hora, Deus Santo e Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Senhor vai libertando, vai curando agora as enfermidades na alma, Senhor, vai repreendendo, meu Pai, em nome de Jesus, toda obra diabólica, queima aí, Jesus, toda obra do diabo vai queimando, Jesus, vai jogando por terra, vai queimando as obras de pombagira, as obras de caboclo, joga por terra, Senhor, vai confirmando aí o livramento, Senhor, o que está enterrado, prato levantado com champanhe, cachaça, com vinho, as rosas que foram apresentadas naquele que dá a poder no teu nome, Jesus, para repreender agora, remandará suriana, remandará sépia, Jesus vai jogando por terra, espírito imundo, que acaba de entrar aí na igreja, poder no nome de Jesus, queima ele, Jesus, vai queimando, vai repreendendo agora, toda a bruxaria, macumbaria, Senhor, vai jogando por terra essa obra de pombagira mandada, obra riada, Senhor, para destruir, para travar caminho, em nome de Jesus, Senhor, toda a linha de Exu com pombagira cruzada, todo o trabalho levantado, Senhor, no pé de mata, cachoeira, manga, Pai, em nome de Jesus, Senhor, tudo que tem falado ao ouvido desta pessoa, Pai, vai repreendendo agora, vai libertando, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, a vida agora, vai libertando, Senhor, os projetos que foram travados, em nome de Jesus, Senhor, quebra todos os laços, Senhor, de opressão, repreenda agora, Senhor, meu Pai, todas as obras diabólicas, Senhor, liberta para essa pessoa ter paz, liberta, meu Deus, agora em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, vai operando agora, Senhor, quebrando, Senhor, o laço da enfermidade, espírito de enfermidade alojado, espírito de vício alojado, há poder no nome de Jesus para repreender agora, em nome do Senhor Jesus, Senhor, entra com mão poderosa, libertando agora, Senhor, vai descendo fogo no meio da igreja, Senhor, queimando todas as obras, Senhor, apresentadas a espíritos imundos, em nome de Jesus, se tiver demônio na casa, em nome de Jesus, se tiver um nome elevado, Senhor, em ponto de despacho, há poder no teu nome, Jesus, para repreender agora, há poder no teu nome, Jesus, envia, Senhor, os anjos de batalha agora, anjos de libertação no meio desta guerra, no meio da família, Senhor, a encruzilhada, os demônios que têm trabalhado lá, não vai segurar o nome, não vai prender a vida, há poder no teu nome, Jesus, para libertar agora, há poder no teu nome, Jesus, para tirar, Senhor, este começo de câncer, este nódulo, há poder no teu nome, Jesus, para curar, Senhor, do alto da cabeça, a ponta do pé, toda a enfermidade, toda amarração começa a ser quebrada agora, espírito de enfermidade mandado sobre a vida desta pessoa, há poder no nome de Jesus para repreender agora, sai daí, espírito de câncer que foi mandado para oprimir, sai daí toda obra de retaliação, em nome de Jesus, tudo que foi amarrado, toda a opressão sobre a vida, sobre a família, em nome de Jesus, o Senhor vai tirando agora, vai confirmando o livramento agora, Maia desce, Alamantoricamanda Suriana, que baço demandai aleluia, amém, igreja, glória a Deus. Tem 3 pessoas aqui dentro da igreja, uma está aqui na frente já, tem mais 2 pessoas aqui, aleluia, que mantou-se, Aramaia sede, aleluia. O Senhor, Ele está dando um livramento. 2 está com nome em trabalho de feitiçaria. A irmãzinha aqui, tem mais um aqui, que está com o nome levado em obra de feitiçaria. Amaia, aleluia, oh glória a Deus. Abra suas mãos, abra suas mãos. Senhor Deus, envia teus anjos, Senhor, aonde tiver seu trabalho feito, obra riada, Senhor,
Que teus anjos, Senhor, venham entrar em peleja agora, Senhor, para libertar, Senhor. Venha entrar em batalhas agora, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus. Essa irmã aqui, ó. Essa, isso. Vem aqui, filho. Uma bruxaria feita na tua vida. Maia, sério. Aleluia. O Senhor vai devolver o sossego na tua casa, aleluia. Fala para ela, meu filho, que eu vou entrar com mão forte na casa dela hoje. Eu não sei o que se passa lá dentro, mas o Senhor diz que entra com mão forte, aleluia, tirando pelas raízes que maia, sépia. Aonde foi apresentado o trabalho, foi colocado numa beira de mato, por isso vai tirar pelas raízes, não vai sobrar nem barro de guidar naquele lugar essa noite, oh glória, aleluia. O Senhor assim diz assim, ó, diz para ela, Maia, Sébia, aleluia, antes de tu vir para a igreja, tu disse assim, Senhor, fala comigo, Remaia, Sébia, fala comigo, Senhor, Mandaraia Suriana, Eramaia Sebe, aleluia, oh glorioso Deus, aleluia. Eu vejo tuas lágrimas dentro da casa, quando teu rosto em lágrima pediu para o Senhor falar contigo, aleluia. Fala o que está acontecendo dentro da minha casa, Senhor, Remaia Sebe, eu vou saber que é o Senhor falando, Remanaia Suriana, aleluia. Foi desta maneira o Senhor disse, aleluia, olha para mim, garoa. Foi assim? Foi mesmo? Aleluia. Quanto que eu paguei para a senhora? Nada. Conversamos antes? Aleluia. Mas a senhora conversou antes com ele, né? Maravilhoso. A Bíblia diz que ele é maravilhoso, príncipe da paz, libertador, aleluia. Enquanto nós está conversando, tem um anjo indo resolver um problema teu. Aleluia. Dentro do guidar eu vejo uma foto tem uma família. Elemaia, aleluia. O diabo fez um projeto para entrar com discórdia dentro da família. Remaia, sépia, aleluia. Nas trevas isso é segredo, mas o segredo do inimigo é revelado diante do Senhor. Aleluia. Abre a tua mão, abre. Encoste mais um pouquinho. Fala teu nome completo. Senhor Jesus, é este nome o nome de toda a família, Senhor, que eu peço, Pai, para o Senhor libertar. Satanás, toda obra de macumbaria feita, toda magia riada na família dela, o trabalho que foi feito naquele guidar, a obra que vocês mandaram para destruir, espírito imundo mandado dentro da casa, há poder no nome de Jesus para lhe repreender agora. Há poder no nome de Jesus. Sai de lá de dentro, sai de lá de dentro, é uma ordem em nome de Jesus. Tu vai levar contigo o teu desespero. Você vai levar a angústia que você trouxe, toda a incerteza, insegurança que você colocou no coração dela, e todo o problema que você gerou dentro daquela casa. A igreja de Cristo ordena, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. Olha para mim, aleluia. Fica com a mão aberta. Não tem foto mais lá, não tem nome, aleluia. E o melhor de tudo, o Senhor me mostra a senhora lavando louça. Aquele exercício que toda mulher não gosta de fazer, mas tem que fazer. E a angústia muito grande no peito. Lavando louça é aquela angústia. Aquele algo. A angústia dentro do peito, aquela tristeza. É porque dentro da senhora, a senhora estava sentindo o que estava prejudicando a tua casa. Só que não sabia o que era. A mão do Senhor tira tudo essa noite. Destrói feitiçaria. E o Senhor manda dizer para ti hoje, tu dorme em paz. Essa noite tu dormirá em paz. Receba o livramento em nome de Jesus. Aleluia. Costa aqui, filho. Abra a mão. Abra as mãos. Eu já vi pessoas chegar no altar
e abrir mão, e os obreiros via. As mãos ficavam roxas, trocava de cor. Ficavam pretas. Quando os obreiros olhavam aquilo, falavam, meu Deus, o que é isso daí? Aleluia, vai andar a calaço. Aleluia. Do lado dessa moça tem uma pomba gira. E eu posso ver ela do lado da jovem que ela mandei. O Senhor diz para mim, esse espírito veio para destruir a vida dela. Olha para mim, jovem. Isso, levante a cabeça erguida. Isso. Veio para destruir. Existe um trabalho feito para a sua vida. O trabalho que fizeram para a sua vida foi um guidar apresentado com champanhe, rosa. Nesse trabalho, dentro do guidar, tem uma aliança. Só que não é uma aliança como uma aliança de casamento, de noivado. É uma aliança que tem uma joinha, como se fosse umas pedrinhas, sabe? Eles fazem, prendem aquelas pedrinhas. Aleluia. Tem um trabalho feito. O trabalho é uma amarração. Porque tem alguém que quer entrar na vida e quer destruir. E quando eles entram para destruir, irmãos, só Jesus para tirar isso. Só Cristo para tirar. Fala seu nome completo. Por que, pastor, o nome? Se você for num lugar que faz trabalho, ou se você vê um trabalho, você vai ver nome escrito na madeira, nome escrito em inchado, em ferro, nome escrito na terra, nome escrito em tecido. Eles trabalham com os nomes das pessoas. É dado o nome. Então o mesmo nome que eles recebem é o mesmo nome que a gente pede ao Senhor para ser tirado da mão deles. Existe tempo para trabalhos serem concretizados. E depois que são concretizados, o último estado é possessão. É o último estado, irmãos. E eu louvo a Deus porque muitas das vezes a gente consegue, pela misericórdia de Deus, o Senhor coloca pessoas na nossa vida, nos leva até a presença dEle e Ele nos livra. Estendam todas suas mãos para cá. O trabalho que fizeram está num terreiro, não está nessa cidade. Não foi na cidade de Campinas que fizeram o trabalho. Não está aqui. O Senhor diz para mim que onde fizeram esse trabalho é uma cidade aqui perto, alguns conhecem, chama Cosmópolis. Está numa cidade chamada Cosmópolis. Esse trabalho está no fundo de um pequeno sítio, à beira de uma água. Ali, à beira daquela água, como se fosse um córrego que passa ali. Fizeram o trabalho. Eu vejo ele como vocês estão me vendo. Ele está lá. Mas o Senhor Jesus vai desmanchar essa obra maligna. Aleluia. O trabalho feito traz inquietação. O trabalho que está feito, ele é um trabalho que aos poucos ele vai mexendo com a mente da pessoa. E a maioria das vezes quem está próximo não percebe. A gente só nota algumas coisas. Nossa, a pessoa deu sei lá, meio diferente. Quem está de fora vê assim. Ela está aqui do lado. Ela está caminhando junto. Como que você chama quando você escuta sua mente falar com você? Como que você chama? É assim? O seu não é sexto sentido, não. É quem está do lado. Às vezes a gente para e a maioria das pessoas não percebe. Você começa a responder para você mesmo. Mas tem um espírito do lado, ele está falando. Ele está conversando. E é o que ela estava fazendo. Esse espírito ele conversa, a gente acha que é a nossa própria mente. Tão desligado que a gente está. Às vezes você está indo, você está conversando alto.
É igual crente, que é crente mesmo, que é cristão mesmo, ele vai falando com Jesus e fala assim, aquele lá é meio tantando das ideias. É nada, ele está falando com alguém, está do lado dele. Você que conversa com Jesus não pode parar, não. Tua mão estendida, abre bem tuas mãos, filho. Senhor, meu Deus, meu Pai, oramos, Senhor, e eu peço ao Senhor, meu Pai querido, todo o trabalho, Senhor, feito, oferecido a Pombagira, o trabalho que foi feito, Senhor, no fundo, Senhor, daquele sítio, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai repreendendo agora, Senhor, toda obra maligna, vai desfazendo, Pai querido, em nome de Jesus, toda obra, Senhor, de bruxaria, a macumbaria feita para a vida desta jovem, Pai, vai queimando agora, Jesus, Pombagira, você que está do lado dessa menina aqui, ó, a poder no nome de Jesus para te repreender aqui agora, em nome de Jesus vai sendo queimado e repreendido agora, o trabalho que você recebeu, no fundo daquele sítio, à beira daquela água, Ermaia, desce. O anjo do Senhor já foi lá para pegar tudo que você colocou, a aliança, a foto, a bebida, remada, orabacamadaraia surianda. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, tudo que você tem tentado na mente dela, tudo que você tem falado aí no ouvido desta jovem, a poder no nome de Jesus para te repreender. Você vai sair daí hoje, vai deixar a vida dela, tudo que você tem colocado aí, ó, você vai tirar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para mim, jovem, em nome de Jesus, Senhor, põe tuas mãos sobre a alma dela agora, tira de dentro dela agora, Senhor, tudo que foi colocado, e toda opressão espiritual maligna, Senhor, liberta agora, Jesus. Tira dela. A igreja de Cristo, declara desfeito toda obra de magia contra a vida dela. Espíritos imundos, em nome do Senhor Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Amém? Aleluia. Firma a mão aí. Ficou o corpo mole? Foi? Ninguém vem aqui para cair, viu? A gente vem aqui para Jesus levantar. Recebe, filha, teu livramento em nome de Jesus. Tem mais uma pessoa aqui. Aleluia. O diabo está lutando contra teus projetos. O inimigo está lutando. E o Senhor disse assim, meu servo está lutando forte com os projetos de alguém aqui. Eu louvo a Deus, porque o Senhor é fiel para destruir todos os projetos do inimigo contra a minha e a tua vida. Aleluia. Uma Nájila lá atrás, que há muito tempo eu não vejo. O inimigo está lutando muito nos teus projetos. Muito, 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 muito. Aleluia. Eu vejo a senhora de joelho dobrado, orando e falando com o Senhor. A misericórdia de Deus chega dentro da tua casa hoje. Chega dentro do teu lar. Recebe o livramento em nome de Jesus. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Aleluia. Eita Jesus. Como você chama, filha? Vem aqui que eu quero falar contigo. Tá pronta? Vem aqui. Abre as mãos. Por que tu foge do que Deus quer contigo? Às vezes nem você sabe, mas você sabe do que nós estamos conversando, né? Ele mandou te chamar aqui e perguntar por que tu foge. Eu vejo você em cima do altar, jovem, pregando, mas eu não te vejo do jeito que tu tá, mas eu vejo você falando de Jesus, apontando o dedo para os outros, falando com autoridade. Ele diz, pergunta de novo, por que tu foge? E que mais sério? O Senhor disse para mim assim, ó, a minha palavra queima no peito e na alma dela. Rebaia, sério. Se ouvir alguém pregando, você sente queima.
É assim? Queima. É. Na beira do caminho. Na beira do caminho. Aleluia. Que amandurina surya oremaya sebia queimaya sou. Aleluia, glória a Deus. Eu ouço o Senhor falar assim: eu tenho uma história, um caminho para você. Eu te conheço não, moça. Muitas pessoas não entendem o que é o agir de Deus. Está além da aparência. Está além. Olha que interessante, eu vejo você entrando em casas, jovem. Eu vejo você entrando, fazendo visita dentro de casa, jovem. Deus mostra você entrando. Na tua vida, tem 3 espíritos lutando contra você. 3 espíritos que estão lutando. Na frente da tua casa, são espíritos colocados para trazer impedimento na tua vida espiritual. Quando você quer mudar, você muda de ideia logo em seguinte. É assim? É. Nós conversamos? Nós conversamos? Eu e você conversou? Quando? Não? Combinamos? Não. Tem nada combinado? Se eu mentir, você fala, você é mentiroso. Porque o que você vai ouvir aqui vai mudar a tua vida. Estão tentando impedir. Quando você sai decidida, você chega lá fora e você desiste. Você desanima. Aí eu vejo um espírito, ele sai rindo, dando gargalhada, ele sai rindo. Aí o Senhor mostra a você agora, você sai pensando. E o Senhor disse assim: ela fala comigo no meio do caminho. Por que eu estou assim? Por que eu estou fazendo isso, Senhor? Eu estou ouvindo você falando com o Senhor. Aleluia. A visão que Deus me dá, você está indo para um mercado. Você está caminhando a pé ao mercado. Eu vejo o mercado lá à frente, você está indo para o mercado. Que kamassuriai remada sou, aleluia. Aleluia. E quando você está andando, você está falando para ele te ajudar, para ele te dar força. Você está falando para ele que você quer. Aleluia, glória a Deus. Não fica quieto. Fala nada. Você foi chamado aqui para escutar, falar depois. Sempre quando vocês vão, escuta. Não conte. Escute. Eu sei de quem que eu estou ouvindo, eu sei o que eu estou vendo. Eu sei quem está falando comigo, eu tenho uma vida no altar. Tem gente que quer te ouvir, não. Quando você entra no mercado, eu vejo outro espírito, segundo espírito. E ele vai do teu lado. Desiste, você não vai conseguir não. Ele vai falando para ti, desiste, você não vai conseguir não. Não tem mais jeito não. Vai chegar lá não. Aí eu vejo quando o seu semblante descai. Eu vejo você com a sacola na mão, voltando para casa agora. Amadaraia. O Senhor me mostra um relógio. Quando eu vejo um relógio marca tempo. O tempo que marca no relógio, dentro de você, você sabe, é hora de culto. Lembra da igreja, Ramaia, sede, aleluia. Só que quando lembra da igreja, é interessante que eu disse que eu vi você em cima do altar fazendo o quê? Agora eu vejo você com uma oportunidade dentro da igreja. Vai louvando. Aleluia. O terceiro espírito, interessante que nenhum dos 3 entra. Trabalha fora da casa. O Senhor diz que
Eles estão setando você. Mamore que mais sebe. Oraya sou que mandar. Aleluia. Esse terceiro espírito, ele quer muito segurar na tua mão. Emadore. E ele está no caminho porque ele quer te levar para a igreja. O terceiro espírito quer levar a jovem para onde? Não é terreiro. O Senhor disse para mim que Ele quer usar você para revelar. Esse espírito quer usar você para passar amado, te levar para um lugar onde todos iriam aceitar. Mas diz para ela que nessa noite o Senhor traz você aqui. Não é aleatória a sua vinda, não é por acaso a tua vinda. Fala para ela que nessa noite o Senhor Jesus Cristo está destruindo todo o trabalho, todo o projeto do diabo contra a tua alma. Emaia sébia, aramaia sou. O impedimento que estava lá, eu vejo quando eles olham para a igreja, já não está mais lá. Estão sendo dispersos nesse exato momento, aleluia. Porque quem vai segurar na tua mão, quem vai fazer a obra através da tua vida, diz para ela no tempo certo, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Estende a mão. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, cancela mesmo todo projeto do inferno, Pai, toda investida do inimigo contra a alma, Senhor, dela, Pai, na casa dela, nos projetos dela, entra com a providência e livramento, guarda, Pai, e ao voltar para casa, Senhor, que nada venha ser impedimento no caminho dela, segura na mão dela, Espírito Santo, guia pela tua vontade, dá a tua direção para ela, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Agora tu pode falar. Amém, Jesus. Eu tenho um pouco de vergonha de falar em público. É que eu estava sentindo, toda vez que eu queria vir para a igreja, alguma coisa me prendia. Eu falava, não vai. E ao mesmo tempo dentro de mim, vai. Hoje mesmo foi uma luta. Eu queria vir, mas ao mesmo tempo tudo ao meu redor para mim não vir. Tanto é, mãe, é para você ir hoje. Minha filha falou, você vai, de qualquer forma. Até uma moça que a gente se conheceu faz pouco tempo, ela, vamos beber hoje? Eu falei, não, vou para a igreja. Ah, você vai ir para a igreja em vez de beber? Eu falei, vou para a igreja. Mas minha filha lutou, vamos sim, mãe, eu preciso que a senhora vá comigo hoje. Abra suas mãos. Recebe teu livramento. Amém, Jesus. Eu vou te falar algo. Preste bem atenção. Antes de eu vir para Cristo, viajei muito, aprontei muito. Irmãos, eu fiz o que eu queria fazer. Eu tinha 9 anos quando eu recebi a promessa que um dia eu ia trabalhar para Jesus. Eu me converti aos 30. Foi todos esses anos, 21 anos, numa montanha russa. A vida é assim. Eu sei como que é. A vida é assim. Não é assim tua vida? Demais. Você sobe, agora cheguei. Faz assim, para descer, ó. Aí você chega, você olha e fala, Deus, o que está acontecendo? Tudo trava, aí dá uma destravada. Aí você sobe, acha que está indo, e volta para trás, escorrega. Enquanto não fazer o que Deus quer, enquanto não estiver na posição que Ele quer, você não sai desse brinquedo. Só muda quando a gente falar assim, Jesus, hoje eu vou servir o Senhor. Deus não chama a gente porque a gente é perfeito. Negativo. Ele chama a gente porque Ele é perfeito. E Ele muda. Um dia, você vai estar pregando. Um dia, quando você começar a falar de Jesus, você vai lembrar desse culto. Você vai falar assim, eu creio. Recebe teu livramento em nome de Jesus. Irmãos,
Culto de sexta nós encerramos às 10. Nós